uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, né? Como vocês já sabem, meu nome é Ailton Linhares da Silva, eu sou o residente, né, estudante do IFPB Campos Souza. Estou acompanhando a professora Maria Rejane, que é professora de Química de vocês, durante esse ano, né, na nossa famigerada residência pedagógica, né? Como nós falamos no vídeo passado, pessoal, nós tratamos um pouco da história do sabão, da sua origem, das práticas mais antigas, de como lavavam as roupas, de como as roupas eram lavadas. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, pessoal, porque é um tema bem relevante para os nossos dias atuais, os dias de pandemia que estamos vivendo. Espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem, e vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre a fabricação de sabão. Hoje nós vamos falar um pouco pessoal, sobre qual a importância do sabão na luta contra o coronavírus. Pessoal, esse vírusinhos aqui que vocês estão vendo, a representação deles, e nós vamos falar, mas qual a importância desse sabão que a gente tem falado na luta contra o coronavírus, né? Mas por que, professor, você pensou nesse tema? Eu pensei nesse tema, pessoal, porque é algo que todo mundo hoje em dia diz, não, lave a mão com sabão, e você vai combater o coronavírus. Lave a mão com sabão, mas a gente às vezes lava a nossa mão e não entende o processo químico que acontece ali ao lavar as mãos com sabão. E hoje nós vamos entender um pouco desse processo químico, pessoal. É bem importante esse mini curso. Vocês prestem bem atenção que vocês irão entender por que e qual a importância do sabão ao lavar as mãos na luta ou para que o coronavírus não possa nos contaminar. Bora lá, pessoal? Bem, de antemão a gente vai ter que relembrar alguns conceitos a respeito do sabão, né? Vamos relembrar alguns conceitos antes de adentrar ao eixo central da nossa aula, que é entender o processo que acontece ali, o processo que acontece quando a gente lava as nossas mãos com sabão. Bem, como a gente viu na nossa aula passada, o sabão é constituído de um sal, derivado de ácidos carboxílicos, e esses sais de ácidos carboxílicos caracterizam pela presença de um ânion carboxilado, que é mostrado a seguir. Esse aqui, pessoal, é o nosso ânion carboxilato, que é um grupo funcional dos sais orgânicos derivados de ácidos carboxílicos. Quem está no terceiro ano aí vai poder ver, né, as funções orgânicas, e dentre elas nós vamos ter os ácidos carboxílicos. E para aqueles que ainda não estão no terceiro ano, né, quem tiver um pouco de curiosidade, vai pesquisar a respeito do que é um ácido carboxílico, que é caracterizado justamente por isso aqui, pessoal, COOH. No caso aqui, nós temos um ânion. Quando vocês verem a palavra ânion, vocês terão que ter em mente uma carga negativa, pessoal. Se aqui nós tivéssemos uma carga positiva, nós não teríamos um ânion, nós teríamos um cátion, que é uma carga positiva. E aqui se caracteriza como ânion carboxilado, porque ele perdeu o hidrogênio que tinha aqui, pessoal. Se tivesse o hidrogênio, não era um ânion carboxilado, mas sim um ácido carboxílico. O R aqui, né, é um radical alquila, que no caso dos sabões é sempre uma cadeia bastante longa, em geral com 12 ou mais átomos de carbono. Justamente, esse radical alquila, pessoal, esse R aqui, é um radical onde nós iremos ter átomos de carbono e hidrogênio, assim como a nossa figurinha mostra.
carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade. A reação química que dá origem a esses sais de ácidos carboxílicos são reações de saponificação, que nada mais são do que uma hidrólise alcalina, ou seja, um triéster, que é um triglicerídeo. Todo mundo já deve ter escutado aí a mãe dizer: ah, meus triglicerídeos estão altos, né? Triglicerídeo, pessoal, tem a ver com gordura. Muita gente diz assim: ah, eu estou com massa no sangue, mas não é massa no sangue. Na verdade, é gordura no sangue, beleza? Bem, os triglicerídeos, eles reagem com a base em meio aquoso e formam um sal, que é o sabão, e um poliálcool, que também a gente pode chamar de glicerina, como a gente viu na aula passada. Os triglicerídeos possuem longas cadeias, porque elas são derivadas de ácidos graxos, também conhecido como ésteres. Isto é, ácidos carboxílicos com mais de 11 carbonos. 3 ácidos carboxílicos reagem com um glicerol, ou a glicerina, como a gente viu na aula passada, e originam um triglicerídeo, como mostrado a seguir. Olha, aqui nós temos a formação do triglicerídeo. Nós temos o ácido graxo, com mais de 11 carbonos, o glicerol, conhecido também como a glicerina, formando os triglicerídeos e a água. É a reação genérica de formação do triglicerídeo a partir de 3 ácidos graxos e uma glicerina. Em geral, os triglicerídeos são obtidos principalmente de óleos e gorduras. Assim, na reação de saponificação, coloca-se alguma gordura ou óleo para reagir com a base, da mesma forma que a gente viu na aula passada, pessoal, que geralmente é a soda cáustica. Quimicamente falando, nós temos o nome dela como hidróxido de sódio, conhecido aqui como NaOH, em meio aquoso, ou seja, há água presente ali no meio, por isso esse nome aqui, em meio aquoso, formando um sal de ácido carboxílico, que é o nosso sabão, e um poliálcool, que é a nossa glicerina. Olha aqui, óleo ou a gordura, mais a base inorgânica, que foi o que a gente viu, o óleo e a soda cáustica, formando o quê? A molécula do sabão e a molécula da glicerina, pessoal. Quais os tipos de sabões existentes? Nós vamos ter 2, pessoal. O sabão duro, que é aquele sabão mais utilizado em casa, que a gente compra em barra, né? Ele é formado pelo ácido graxo, ou seja, pela gordura, pelo óleo que a gente tem em casa, de cozinha, e uma base forte, que nesse caso é o hidróxido de sódio, que é conhecido também como a nossa soda cáustica, pessoal. Olha aqui, nós temos aqui o ácido graxo, que nós podemos chamá-lo também de éster, mas a nossa base, que é a nossa soda cáustica, ou também conhecida como hidróxido de sódio, formando o sal, que é o nosso sabão. Lembrando que esse R, como a gente viu há alguns instantes, é uma cadeia muito longa de carbono, beleza? E a nossa glicerina, pessoal. Eu coloquei aqui um exemplo da moléculazinha representada e do nosso sabão. E também nós podemos ter o nosso sabão mole, pessoal, formado pelo ácido graxo, da mesma forma que o sabão duro, mas a diferença é que, em vez de utilizarmos a soda cáustica, conhecida também como hidróxido de sódio, é utilizado o hidróxido de potássio, pessoal. Olha, nós temos a hidroxila, por isso o nome hidróxido, e nós temos o K, que é a letra que representa o elemento químico potássio, pessoal. Beleza? A reação é a mesma entre um éster, né, que vai ser o nosso óleo ou gordura, mais a nossa base. Aqui nós trocaremos o OH pelo K, que é o hidróxido de potássio, né, formando o sal, que vai ser o nosso sabão, e o álcool. E aqui eu coloquei um exemplo
de como a gente encontra esse sabão mole, que a gente conhece aqui também, pessoal, como sabão em pasta. Ele é conhecido como sabão em pasta justamente por ele ser um sabão mole. Relembrando, sabão duro, formado pela gordura, pelo óleo e pelo hidróxido de sódio. O sabão mole, formado pelo óleo, pela gordura e pelo hidróxido de potássio. O que vai mudar é a base, pessoal. Bem, agora eu queria perguntar para vocês. Vocês vendo essa imagem aqui, vocês conseguem compreender alguma coisa? Eu acho que vocês estão assim como esse bonequinho, se perguntando, o que é isso? É bem complicado você olhar para essa figura sem entender os conceitos de química envolvidos, né? E saber decifrá-la. Bem, aqui, pessoal, nós temos a molécula do nosso sabão e eu queria que vocês entendessem isso. Que aqui na parte superior, onde o laserzinho está mostrando, nós temos uma parte, pessoal, negativa. Creio que vocês já estejam ou já estudaram a respeito da eletronegatividade, né? Que está relacionado à característica dos elétrons ou dos elementos químicos arrastarem os elétrons para si. E também espero que vocês entendam e já estejam visto algo relacionado à polaridade das moléculas, que vai ser uma aula à parte que nós iremos ministrar para vocês nesse minicurso. Creio que o nosso colega Francisco Ferreira, que é o meu parceiro na residência pedagógica, ele vai trabalhar com vocês uma aula sobre polaridade das moléculas. E nesse vídeo, quando vocês já estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão saber o que é uma molécula polar, uma ligação polar, uma molécula apolar e uma ligação apolar, pessoal. Olha, aqui nós temos a molécula do sabão, né? Nessa parte superior, nós temos a parte polar da molécula, pessoal. E na parte inferior, nós temos a parte apolar. Aqui, ó, nós temos uma carga parcialmente negativa aqui, ó, na parte superior da molécula, e na parte inferior, nós temos uma carga parcialmente positiva. Mas para que, professor? Para que a gente quer saber disso de polaridade? Para quem não sabe, certamente vocês já viram, existe uma regra, quando vocês vão estudar polaridade das moléculas, que é substâncias polares dissolvem substâncias polares. Ou então, polar dissolve polar. E substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Ou também, apolares dissolvem apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Vou dar um exemplo para vocês. A água e o óleo. Você já chegou a se perguntar por que eles não se misturam? Justamente porque nós temos a água, que é um exemplo de uma molécula do tipo polar, e o óleo, que aqui nós estamos vendo aqui, ó, essa cadeia longa, ela se caracteriza, ou ela vem da molécula justamente do óleo e da gordura. E aqui é uma molécula apolar. Essa parte aqui, essa cadeia longa, nós temos uma molécula apolar. Por isso que a água, que é uma molécula polar, não se mistura com o óleo, que é uma molécula apolar. Polar e apolar não se misturam, pessoal. Lembrem disso. O nome dessa moléculazinha aqui, ela é conhecida como micela. Mas, professor, micela? O que diabo é isso que eu nunca vi? Vamos lá, vamos entender o que é uma micela. Olha, antes da gente avançar, a gente vai entender alguns conceitos, e um deles é o conceito de micela. Que se você for prestar atenção, olha aqui do lado direito da tela,
ela é bem parecida com um espermatozoide. Pessoal, a gente vai ter aqui uma cabecinha aqui positiva e o resto dela vai ser justamente a parte negativa, pessoal. Olha, micela é uma estrutura globular formada por um agregado de moléculas anfipáticas, ou seja, compostos que possuem características polares e apolares simultaneamente, pessoal. Do jeito que eu mostrei a vocês. Na micela, nós vamos ter uma parte polar e uma parte apolar, pessoal. Nós vamos ter características polares e apolares simultaneamente, dispersos em um líquido, constituindo uma das fases de um coloide. Olha, nós temos a micela, aqui nós temos a cabeça dela, que é uma parte hidrofílica, que vocês vão entender o que é hidrofílica, e aqui na cauda nós temos uma parte hidrofóbica. Aqui nós temos a molécula da água, que vocês vão entender, e aqui nós vamos ter um contraído com uma carga negativa. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos entender o que é hidrofóbico e hidrofílico. Quero que vocês prestem atenção nessa chave. A água chega no óleo e diz: oi, óleo, quer sair com a gente? Aí o óleo ali, todo posudo, né, diz: eu não posso me misturar com vocês, pessoal. Aí aqui a água, sem entender, ela fala: seu hidrofóbico. Beleza, pessoal. Mas por que será que o óleo diz: eu não posso me misturar com vocês? Pensa aí, pessoal, 30 segundos. Pausa o vídeo e pense 30 segundos, porque o óleo diz que não pode se misturar com a água, e a água diz ao óleo: seu hidrofóbico. Pausou? Pensou? Vamos lá, pessoal, vamos entender. Hidrofóbico? Hidro, quando a gente vê essa palavrinha aqui, hidro, a gente pensa o quê? Hidro, a gente pensa em, justamente, pessoal, em água, justamente. Hidro, a gente pensa em água. Fóbico, a gente pensa em quê? Ah, tem gente que tem aracnofobia, é o quê? Aracno, aranha, fobia, aversão, pessoal. Ou seja, não pode se misturar, não gosta daquilo, entendeu? Hidrofóbico, hidro, água, fóbico, aversão. Ou seja, a molécula do óleo, ela tem fóbico, aversão, hidro, água. Aversão à água, pessoal. Por isso que a molécula do óleo, ela não pode se misturar com a água. Entendido o que é hidrofóbico? Aversão à água. Já estava aqui com a cabeça coçando sem saber o que era, mas vocês entenderam, né, pessoal? Bora lá. Hidrofílico. A gente já sabe que hidro é água e fílico. Ah, professor, eu não sei o que é fílico. Calma, pessoal, vocês vão entender o que é fílico. Bora lá. Olha, o professor aqui já está explicando. São aquelas substâncias que gostam de água. Justamente, ou seja, aquelas substâncias que têm afinidade com água. Fílico, afinidade. Hidro, água. Beleza, pessoal? Não dá para esquecer. Hidrofóbico, aversão à água. Hidrofílico, afinidade com a água. Beleza, pessoal? Bem, a gente já falou sobre a reação do sabão, o que é uma micela, o que é hidrofílico, o que é hidrofóbico, o que é uma substância anfipática, que são substâncias que têm características polares e apolares na mesma substância, mas a gente não falou nada até agora a respeito do vírus, do coronavírus, da importância desse sabão na luta contra o coronavírus, de entender os processos químicos que acontecem ali quando a gente lava a mão. Calma, pessoal. A gente vai entender esses processos, beleza? Bora lá. Bem, de antemão, para que vocês entendam esses processos, vocês devem entender também um pouco sobre a estrutura do coronavírus.
Olha, bem, vocês já devem ter visto essa imagem aqui, nos jornais, nas revistas, na televisão, essa imagem aqui de como seria o coronavírus, pessoal. E aqui eu trouxe uma imagenzinha explicativa para vocês, que vocês vão entender de que é formado o vírus, beleza? Bem, nessa partezinha amarela aqui, nós temos as glicoproteínas da espícula S, pessoal. Glicoproteínas da espícula S. Essa parte rosa, nós vamos ter o RNA e a proteína N. Isso aqui é a estrutura do vírus, pessoal. Nessa parte vermelha, pessoal, que está entre a azul e a amarela, nós vamos ter os envelopes. Sim, justamente. E nesses envelopes, pessoal, esses envelopes, eles são formados por lipídios e proteínas. São envelopes caracterizados como lipoproteicos, justamente. Professor, mas o que é lipídio? Pessoal, quando você ouvir falar nessa palavra lipídio, você vai ter que lembrar de gordura. Sim, pessoal. Quando estivermos falando de lipídio, você automaticamente vai lembrar de gordura. Quando você lembra de gordura, você lembra de quê? Ah, é da gordura que a gente vai e faz o quê? O sabão. Justamente. Nunca esqueça, pessoal. Os envelopezinhos que formam essa camada superficial do vírus é formada por lipídios e proteínas, por gorduras, pessoal. Beleza? E aqui nessa partezinha azul nós temos a N-glutinina esterase. N-glutinina esterase. É um nome um pouco complicado, mas é a N-glutinina esterase. Beleza? Nós temos aqui o nosso vírus formado. Tá ok? Agora vamos entender o que acontece quando nós lavamos as mãos, pessoal. Lembrando os conceitos de polaridade. Bora lá. Olha, nós temos as etapas de destruição do vírus durante a higienização, pessoal. Quando a gente lava as nossas mãos com o quê? Com o sabão. Quase que não saía, mas saiu. Higienização, beleza? Bem, aqui nós temos as moléculas do sabão, ou seja, nós temos a nossa micela, como eu mostrei para vocês, né? A nossa micelazinha. E nós temos aqui uma parte polar, que é essa cabecinha dela, né? Que é uma parte polar. E nós temos aqui o corpinho dela, né? O resto, que é uma cadeia carbônica, que é caracterizada como uma parte apolar. Beleza, pessoal? Olha, aqui nós temos a cadeia que interage com a gordura. Por quê, pessoal? Porque a gordura, ela é uma molécula. As moléculas da gordura são moléculas apolares, pessoal. E quando vocês lembrarem dos conceitos que eu falei para vocês, que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Lembrando também que a micela, que é essa bonitinha aqui, vocês têm que lembrar que ela é uma molécula anfipática, que da mesma forma que ela tem uma característica polar, ela tem uma característica apolar. Por isso aqui, ó, cadeia que interage com a gordura. A cadeia que interage com a gordura vai ser essa cadeia de carbono que também é apolar. Aí aqui nós temos o vírus, né? Eu expliquei para vocês detalhadamente sobre a estrutura dele. Na 3 aqui nós temos o reconhecimento e fixação das moléculas de sabão ou de detergente na membrana lipídica, ou seja, na parte onde existe a gordura, que é nos envelopes, pessoal. Conhecido também como membrana lipídica do vírus. Olha aqui, ó. Se vocês prestarem atenção na figura, ó, a partezinha apolar vai interagir com a gordura, que vai estar nos envelopes, na membrana lipídica, vai dissolver essa gordura, enquanto a parte polar vai interagir com quem? Com a água, pessoal. Com a água que você vai estar lavando ali as mãos. Quando você vai estar lavando as mãos,
a água vai interagir com essa parte polar da micela e a parte apolar vai estar interagindo com a gordura. Mas, professor, isso só vai servir para a lavagem do sabão? Não, não. Por que será que quando sua mãe ou você mesmo ali, ou seu pai, não sei, está lavando ali a louça, que você pega ali uma vasilha cheia de gordura, por que será que quando você passa o sabão ali com a bucha, né? A gordura sai? Justamente por isso. Porque a parte polar da molécula do sabão interage com a água, que é também polar, e a parte apolar da molécula do sabão interage com a gordura, justamente. Polar dissolvendo a parte polar e apolar dissolvendo a parte apolar, pessoal. Fazendo isso, existindo essa interação, vai existir o quê? A destruição da estrutura de proteção do vírus e outros micro-organismos. Isso não só vai servir para os vírus, não, pessoal. Para as bactérias, para os fungos. Por isso que é importante a lavagem das mãos com sabão. Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Beleza? Bem, pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado das explicações, né? Pesquisem, pessoal, pesquisem, procurem na internet. Vocês hoje têm, quase todo mundo tem um smartphone, né? Um iPhone, por aí se vai, e tem internet em casa. Pesquisem a respeito de como o sabão pode destruir o coronavírus, que vocês vão entender melhor e vão ver que é justamente isso que eu falei para vocês. Vocês podem pesquisar um pouco, eu vou deixar uma dica. A função de emulsificar do sabão. Pesquisem a respeito de emulsificação.